Imagine um avião tão revolucionário que deveria acabar com a concorrência da Airbus. Um gigante dos céus que fez sonhar as companhias aéreas de todo o mundo. Mas hoje, esse sonho se transformou em pesadelo. O Boeing 777X, outrora considerado a arma definitiva da Boeing, atravessa a crise mais grave da sua história. E o último anúncio do CEO da Boeing provocou um terremoto na indústria aeronáutica mundial. Esta história começa na década de 80, quando a Boeing realizou um estudo interno revelador. A empresa americana já dominava o mercado com seus Boeing 767, perfeitos para voos de curta e média distância. Mas os analistas descobriram uma enorme lacuna no mercado. Faltava um jato bimotor de longo curso e alta capacidade. A Airbus, sua rival europeia, já estava posicionada nesse lucrativo nicho com seus A330 e A340. A ameaça era real e crescente. A Boeing propôs inicialmente uma solução rápida: alongar o 767 existente e chamá-lo de 767X. Mas as companhias aéreas rejeitaram a proposta. Elas queriam uma fuselagem mais larga e custos operacionais revolucionários. A Boeing não tinha escolha. Era preciso começar do zero. A resposta? O Boeing 777, lançado oficialmente em 1990. Após 4 anos de desenvolvimento intensivo, o protótipo decolou para seu voo inaugural em 1994. A aviação civil nunca tinha visto nada parecido, uma joia tecnológica que revolucionou completamente os padrões da época. Em 1995, a United Airlines realizou o primeiro voo comercial entre Londres, Heathrow e o Aeroporto Internacional de Dulles. Foi o início de uma história de sucesso extraordinária. Durante 15 anos gloriosos, de 1995 a 2010, o 777 literalmente esmagou a concorrência europeia. A Airbus assistiu impotente seus A330 e A340 serem devorados por esse monstro americano. As companhias disputavam o avião e a Boeing vendeu centenas deles. A aeronave provou sua confiabilidade tanto no transporte de passageiros quanto no de carga. O sucesso foi tão grande que a Boeing rapidamente desenvolveu 2 variantes, a Série 200 e a Série 300, cada uma com 3 versões diferentes. Um catálogo impressionante que atesta a popularidade fenomenal dessas aeronaves. Mas na aviação comercial, a inovação nunca para. Em meados dos anos 2000, um golpe de mestre. A Airbus anuncia o A350, um programa ambicioso que promete os aviões de grande porte mais avançados, tecnologicamente e mais econômicos em termos de combustível já construídos. A Boeing percebe imediatamente que seu venerável 777, apesar do sucesso, não será páreo para essa nova geração de aviões europeus. A guerra tecnológica é oficialmente declarada. 2013 marca uma virada histórica. A Boeing dá um grande golpe com o anúncio oficial do programa 777X. As promessas são absolutamente espetaculares e deixam a indústria com água na boca. Mais assentos para passageiros, motores revolucionários que redefinirão a eficiência energética e tecnologia de ponta, que tornará o voo mais seguro e confortável do que nunca. Mas a cereja no topo do bolo? A Boeing garante a entrega para 2020, um prazo que parece perfeitamente viável. O efeito é imediato e fenomenal. As companhias aéreas literalmente se precipitam para fazer encomendas como se fossem barras de ouro. A Emirates, a prestigiada companhia aérea de Dubai, bate todos os recordes ao encomendar 205 unidades de uma só vez, estabelecendo assim a maior encomenda de 777X da história. A Cathay Pacific segue com 21 aeronaves, a Qatar Airways, a Singapore Airlines, a Lufthansa. Todas as grandes companhias aéreas mundiais querem absolutamente a sua fatia do bolo. O otimismo reina. O futuro parece brilhante, mas é exatamente aí que a história dá uma guinada dramática. 2019. O primeiro golpe duro atinge como uma marreta. Os novos motores GE 9X
que deveriam ser a revolução tecnológica do programa, revelam defeitos graves e preocupantes durante os testes de validação. O estator localizado na parte dianteira do compressor apresenta um desgaste anormalmente elevado, muito além do previsto nos cálculos. Pior ainda, os engenheiros descobrem temperaturas de escape que excedem perigosamente os níveis esperados. A General Electric não tem escolha. Paralisação total de todos os testes. Volta à estaca zero. É necessário refazer todo o projeto do componente defeituoso. Isso significa que todos os testes de durabilidade devem ser refeitos desde o início e, em seguida, todos os motores já produzidos devem ser desmontados e equipados com as novas peças. Meses de atraso se acumulam, mas a Boeing continua otimista. A empresa ainda acredita que poderá cumprir o prazo de 2020. Então acontece o impensável. Durante um teste de resistência crucial, uma porta explode literalmente sob a pressão. Este teste simula as condições mais extremas que o avião poderia encontrar em serviço comercial. O drama? Este incidente ocorre na presença direta dos inspetores da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. A imagem é catastrófica para a Boeing. Todos os testes devem ser suspensos imediatamente para identificar e corrigir este grave problema de segurança. 2020 chega com seu quinhão de complicações adicionais. A pandemia mundial atinge a indústria aeronáutica com força total, colocando-a literalmente de joelhos. As restrições sanitárias paralisam as cadeias de abastecimento. Os fornecedores não conseguem mais produzir os componentes no ritmo necessário. A Boeing se vê impossibilitada de manter o ritmo de desenvolvimento desejado durante todo o ano de 2020 e grande parte de 2021. Justamente quando a indústria começa timidamente a retomar a vida em meados de 2021, a Administração Federal de Aviação dá o golpe final mais brutal. O regulador americano anuncia sem rodeios que o 777X não está absolutamente pronto para as etapas cruciais de certificação. Não há possibilidade de emitir qualquer certificado antes de meados ou final de 2023, no mínimo. Os motivos invocados são contundentes: falta gritante de dados técnicos, ausência de avaliações preliminares de segurança indispensáveis. Nesse momento, torna-se evidente que o 777X já está com pelo menos 4 anos de atraso em relação ao cronograma inicial. Uma catástrofe para as companhias que o aguardavam. 2022 traz seu quinhão de novos dramas. Desta vez são novamente os motores G e 9X que causam problemas. Em pleno voo de teste, eles começam a superaquecer perigosamente, acionando alertas de emergência que obrigam a tripulação a desligá-los imediatamente. A Boeing não tem outra escolha a não ser suspender novamente todo o processo de produção, enquanto a General Electric encontra uma solução definitiva para esse problema recorrente. O ano de 2024 talvez marque o ponto mais baixo dessa saga. Em agosto, os engenheiros fazem uma descoberta assustadora. Rachaduras aparecem em pelo menos uma das 2 bielas de empuxo, componentes críticos que transferem a potência dos motores para a estrutura da aeronave. É um problema de segurança grave que não pode ser ignorado. A consequência imediata: toda a frota de testes do 777X é imobilizada, todos os testes são interrompidos até novo aviso. Diante dessa acumulação de problemas, as companhias aéreas explodem literalmente de raiva. A Cathay Pacific, que aguardava seus 21 aparelhos desde 2021, se vê obrigada a gastar somas astronômicas para renovar sua frota envelhecida. Aeronaves que já deveriam ter sido substituídas há muito tempo. A Emirates, com seus 205 pedidos recordes, deve investir a soma alucinante de 5 bilhões de dólares em programas de renovação que nunca deveria ter empreendido. Seu CEO, Sir Tim Clark, não mede palavras e exige pura e simplesmente que a Boeing pague essa conta colossal. Qatar Airways, Singapore Airlines, Lufthansa. A lista de companhias insatisfeitas cresce perigosamente a cada mês. Algumas ameaçam abertamente cancelar seus pedidos e se voltar para a concorrência europeia. É nesse contexto explosivo que entra
Kelly Ortberg, o novo CEO da Boeing, que acaba de assumir as rédeas da empresa. Seu anúncio vai literalmente chocar toda a indústria aeronáutica mundial. O 777X definitivamente não será entregue em 2025, como prometido recentemente, mas apenas em 2026. E como se isso não bastasse, ele anuncia na mesma hora a demissão de 17 mil funcionários para reestruturar profundamente a empresa. Mas por que Ortberg tomou uma decisão tão drástica e arriscada? Os especialistas identificam 3 razões principais. Em primeiro lugar, a Boeing está perfeitamente ciente do trabalho colossal que ainda precisa ser feito para corrigir definitivamente todos os defeitos do 775X, em particular, o recente problema das bielas de empurro rachadas. Segundo, a empresa está sob vigilância máxima das autoridades, após ter falhado lamentavelmente em 33 das 89 auditorias realizadas pela aviação civil. Terceiro, e talvez o mais importante, Ortberg parece determinado a revolucionar completamente a cultura corporativa da Boeing, há muito acusada de privilegiar os lucros de curto prazo em detrimento da segurança e da qualidade. Essa estratégia ousada é a correta? Por um lado, ela poderia realmente restaurar a confiança perdida, mostrando que a Boeing finalmente privilegia a qualidade e a segurança em detrimento da rapidez de colocação no mercado. Por outro lado, é uma aposta enorme e perigosa. Quantas companhias aéreas ainda aceitarão esperar? A Cathay Pacific já encomendou 30 Airbus A350 para compensar. A Emirates encomendou 65. Até mesmo clientes historicamente fiéis, como a KLM e a Qantas, estão começando a se voltar massivamente para a Airbus.